Olá pessoal, a gente vai seguir agora, a gente vai começar na verdade a nossa disciplina aí de gestão do agronegócio. A gente vai conhecer nessa disciplina alguns aspectos básicos aí em termos de produtos, em termos de administração desses negócios, em termos das perspectivas que a gente tem dentro do agronegócio, tudo que a gente tem de ferramentas de avaliação e como que essa forma econômica, na verdade, ela está se difundindo para a gente, como que ela está, na verdade, ganhando muita força atualmente. Obviamente, é um conceito aí que a gente já tem um ganho muito grande, né? Então a gente já tem muita informação relacionada, mas agora, atualmente, a gente já tem uma preocupação muito grande aí com o agronegócio e as relações que isso acaba acarretando junto com a questão ambiental e por aí vai. Só que a gente vai focar aqui mais nos mecanismos de avaliação do agronegócio em si. Beleza, já a gente faz uma introduçãozinha sobre a disciplina em si, mas agora eu preciso que vocês compreendam como que vai funcionar a forma de avaliação dessa disciplina. Então, como que a gente vai avaliar? Como que vocês vão obter nota nessa disciplina? Então, vamos lá. Vai seguir a mesma forma que a gente já vem trabalhando, só que no semestre passado, eu acho que vocês estavam na educação ambiental, acho que sim. A gente trabalhava com duas provas, a gente tinha a prova de 12 pontos e uma prova de 8 pontos. Então aqui isso não acontece, isso segue o padrão da administração. Então eu vou ter 12 pontos aí na avaliação e 8 pontos que a gente vai conversando e vai acertando esses 8 pontos. Deixa eu mostrar para vocês como que vai ser, esses 8 pontos aí vão ser distribuídos. A gente vai ter aqui os 12 pontos da avaliação, que é a avaliação pelo CISAVA, 20 questões fechadas, então isso a gente já conhece. E a gente vai ter os outros 8 pontos que restaram. Nesses 8 pontos aí, eu vou dividir para vocês. 4 pontos vão ser relativos a atividades que eu vou lançar juntamente com as apostilas. Então, olha pessoal, na aula de semana que vem, vou lançar a primeira atividade referente àqueles 4 pontos. Eu vou lançar por bimestre 2. Então são 2 atividades, 2. 2 pontos aí para cada uma delas. Então vocês vão fazer essas 2 atividades, lançar no portal e tá tudo certo. E pro fim do bimestre, um trabalho valendo 4 pontos. Então vai estar relacionado aí dentro do nosso último conteúdo do bimestre. Só que para ele a gente vai precisar avançar um pouquinho mais. Então não vamos preocupar com ele agora, que eu ainda vou passar todas as orientações sobre esse trabalho. Mas, lembrando, 12 pontos de avaliação, os 8 pontos que sobraram, 4 vão para 2 atividades e 4 para um trabalho só. Beleza. Só que eu vou lançar também para vocês algumas atividades em todas as aulas. Só que essas atividades não precisam entregar. É mais para vocês estudarem, para ajudar vocês a nortear nas apostilas, para conseguir entender como que está avançando aí, como está avançando o curso de vocês, como está avançando a disciplina. O que eu vou combinar com vocês? A gente tem aula terça e sexta, então 2 dias, 2 vezes na semana. Então eu quero dividir o nosso material. Eu sempre vou lançar aí para vocês na terça-feira o vídeo, o texto e por aí vai. E na sexta-feira eu lanço as atividades. Então o que a gente vai ter de atividade? Quero lançar um vídeo também explicando essas atividades aí, que basicamente é o que vocês já vai ajudar vocês para estudar. Essa atividade é a que tem que entregar para valer os 4 pontos? Não. Quando ela for a de entrega para valer os 4 pontos, eu aviso. Eu abro um aviso lá no portal, então vocês vão ter essa orientação relacionada em qual que é essa atividade que vale ponto. A ideia de ter algumas questões aí no final de todas as apostilas é para ajudar vocês a estudar realmente. Então vocês vão ter toda semana o vídeo, a apostila, o texto e as atividades, certo? Então toda semana vocês vão ter esse material. Coloquei toda semana aqui para o ao vivo, mas não, ao vivo a gente vai combinar. Vamos combinar de fazer essa aula ao vivo a cada 15 dias, eu acho que a cada 15 dias dá para fazer. Que aí eu consigo conversar um pouquinho com vocês, e a gente já vai alinhando a disciplina. Se tiver dúvida, já tira essas dúvidas. Então, a cada 15 dias eu acho que é bacana a gente fazer um encontro rapidinho, uma meia hora, mas fazer um encontro ao vivo aí pra gente poder conversar. É preferível que todo mundo consiga participar, que já facilita bastante pra gente.
Sexta-feira agora, eu vou fazer uma aula ao vivo com vocês. Então, nessa sexta-feira, por exemplo, eu quero que todos vocês apareçam ali para a gente tirar a dúvida desse sistema de avaliação que provavelmente vai surgir. Então, vai surgir dúvida nesse sistema de avaliação. Na sexta, a gente tira essas dúvidas ao vivo aí, a gente conversa melhor e aí vocês conseguem tirar tudo que vocês têm de dúvida. Então, sempre fazer essa aula ao vivo a cada 15 dias, ou vocês podem sugerir, se quer fazer uma vez no mês, enfim. Prefiro 15 dias, que fica mais próximo aí, pra gente poder conversar. E, infelizmente, eu preciso que essa aula ao vivo seja na sexta-feira, porque a aula da terça-feira, ela choca com outras disciplinas da agronomia que só tem aula na terça. Então, eu não consigo jogar eles em outro dia para pegar vocês aí na aula ao vivo na terça. Então eu preciso que essa aula ao vivo que a gente combinar, ou 15 dias, ou uma vez no mês, seja necessariamente na sexta-feira. Mas vai ser algo rápido, algo bem tranquilo aí, para a gente poder discutir, ver as dúvidas que vocês têm a respeito da disciplina e a gente encerra. É bem tranquilo aí, só para a gente não perder esse contato. Não quero só ficar mandando material para vocês e só aparecer a cara lá no dia da prova. Então vamos conversar um pouco mais, aí a gente tem um pouquinho mais de encontros para a gente poder conversar a respeito da disciplina. Beleza, vou fazer uma introduçãozinha para vocês a respeito do que seria esse agronegócio, de onde que isso veio, para onde que isso vai, né? Porque eu acho que a gente vai conversar mais sobre para onde que o agronegócio está indo, quais são as tendências, para onde que ele vai avançar, quais são as áreas mais específicas, quais são as áreas de maior potencial. Então a gente vai estar trabalhando com isso. Então vamos entender de onde que surgiu, né? Em um primeiro momento, não se falava em agronegócio, né? Então, em primeiro momento, a gente nem sabia realmente o que era isso e nem não tinha o conceito definido, né? Mas a gente já estava trabalhando com agronegócio há muito tempo. Só que a gente não sabia necessariamente que ele tinha esse nome de agronegócio. Então, o que seria isso daí? Deixa eu pegar a apostila aqui de vocês. Essa apostila que eu já mandei, ela é só uma introduçãozinha, então não preocupem com ela ainda não é apostila de prova, então ela é uma apostila só para situar vocês aí o que é a disciplina. Então não precisa preocupar muito com ela aí não, ela é bem mais tranquila aí para a gente realmente. Então o que seria essa questão do agronegócio? Primeiro eu preciso que vocês entendam que a gente vai abordar no agronegócio a agricultura e a pecuária. Então eu vou falar dos processos de exploração dos grupos de plantas e animais. Então produção de carne, ovos, leite, por aí vai. Então isso também vai entrar aqui no agronegócio. Então não é só a questão da agricultura, das plantas em si, não. Eu preciso da pecuária, da forma de obtenção de questões econômicas ligadas aos grupos de animais e grupos de plantas. Então, a gente está falando desse pacote. Então, nesse pacote aí de agronegócio, a gente vai pegar a agricultura e a pecuária. Então, a gente tem a agropecuária como sendo o ponto básico aí da nossa disciplina de gestão. A gente precisa entender de onde que isso daqui veio. No nosso processo de colonização, no nosso processo em que a gente começou a viver em comunidade, que a gente começou a ter a observar o ambiente, ver que dava para a gente utilizar daqueles recursos, a gente já estava falando de agronegócio. A gente já estava falando de agropecuária. Então, quando a gente começou a cultivar planta, quando a gente começou a domesticar animais, quando a gente começou a caçar, a gente já estava falando de agronegócio. Então, isso já é agronegócio. Só que ele não era monetizado ainda. Ele não tinha funções econômicas. Ele tinha funções ligadas à sobrevivência. A partir do momento que a gente percebeu que dava para ter retorno econômico, que dava para a gente conseguir utilizar isso como uma moeda de troca, por exemplo, ou para ter algum tipo de vantagem, enfim, a gente teve uma melhoria muito grande e a gente teve o agronegócio surgindo em um formato econômico e não em um formato só para manutenção da vida. Então a gente melhorou bastante aí. O que a gente percebe? A gente viu lá na educação ambiental que a gente tem várias formas de influenciar no ambiente, de formas positivas, de formas negativas, enfim. Mas a gente consegue ter uma alteração muito grande no ambiente. E a forma como que a gente explora o ambiente, ele necessariamente está ligado com o agronegócio. Essa disciplina, ela está aqui para jogar o agronegócio como um vilão? Não. A gente está aqui com a disciplina para mostrar que o agronegócio ele é algo que tem um potencial gigantesco, é algo que necessariamente movimenta a economia de um país e é o que realmente garante a existência das populações. Então o agronegócio tem uma importância muito grande.
mas ele tem consequências. E isso vai ser para qualquer atividade, não só para o agronegócio, não. Para qualquer atividade a gente vai ter algumas consequências. Mas isso dá para minimizar. Mas não é o foco da disciplina. A gente precisa ver o que o agronegócio é, para onde que ele está indo e quais são essas ferramentas que a gente vai utilizar aí. Beleza. Então o que eu preciso que vocês entendam aí com o agronegócio? Ele é capaz de trazer algumas influências. E essas influências nem sempre aí a gente pensa que é algo ruim. Não, posso ter muitas influências que são extremamente boas. Então, eu estou falando de poder aquisitivo, eu estou falando de melhorias econômicas, eu estou falando de desenvolvimento das populações. Então, toda a questão social que acaba mudando, cultural e por aí vai, graças ao agronegócio. Seja pela geração de emprego ou seja pela manutenção da vida. Por um dos dois aí, a gente vai ter o agronegócio tendo uma influência muito boa, tendo uma influência muito significativa. A gente precisa saber qual seria a principal forma, qual seria o ramo da diversidade aí do agronegócio que ou que mais emprega, ou que mais gera um retorno econômico, qual seria os meios aí. Não vou conseguir mostrar para vocês uma única vertente do agronegócio como algo extremamente vantajoso. Não dá. Vou ter que mostrar para vocês várias vertentes que são extremamente vantajosas dentro do agronegócio. Então não é só algumas coisinhas aí não. Tem muita coisa aí para a gente poder ver e para onde que o agronegócio está caminhando. Toda a economia global, infelizmente ou felizmente, depende do agronegócio. Então depende da pecuária, depende da agricultura, então isso é algo que vai acontecer. E isso está muito ligado aqui com a forma que a gente utiliza, com a forma que a gente planta, a forma como a gente cria esses grupos de animais. Então, a forma como que a gente explora o nosso ambiente está muito ligado aí com o quanto que esse agronegócio vai ser benéfico ou não. Então, a gente começa a ver que o agronegócio ele tem uma tendência de melhor exploração. E isso é algo muito bacana. Então, projetos ou investimento em melhoramento genético para grupos de animais. Então eu consigo potencializar a pecuária. Projetos que estão relacionados ao melhoramento vegetal. Então eu consigo potencializar a produção dos grupos de plantas. Então isso gera um retorno econômico muito grande. Então isso até acaba diminuindo os impactos ambientais. Porque eu começo a explorar os recursos de uma forma mais eficiente e um espaço geográfico muito menor. Isso acaba melhorando bastante as questões ambientais também, quando a gente sabe guiar o agronegócio. Quando a gente não sabe guiar o agronegócio, ele só gera problemas ambientais, e é isso que a gente não quer. A gente quer achar essas linhas do agronegócio aí que necessariamente causam esse retorno financeiro e que tem essa preocupação com questões sociais, com questões ecológicas, com questões culturais e por aí vai. Beleza, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa ligação. Então, a nossa ligação com o agronegócio, em um primeiro momento, foi puramente para a manutenção da vida. Então, não tinha uma preocupação econômica, não tinha um valor de troca, isso não existia. A gente só estava explorando os recursos agrícolas e os recursos da pecuária para obtenção de recursos para a gente. A gente estava simplesmente causando a nossa manutenção da vida. Então, a manutenção da vida das populações viventes naquelas áreas e por aí vai. Então, era uma preocupação com o agronegócio que ainda não tinha esse retorno econômico, por enquanto. Só que a gente começa a ver que a partir do momento que o agronegócio vai sendo adicionado aí como uma atividade econômica, que a gente tem um retorno muito grande. Obviamente que recentemente, não quer dizer que recentemente que isso aconteceu, quer dizer que recentemente que a gente está falando a respeito disso. Mas o agronegócio ele já gera todo o poder aquisitivo, todo o poder econômico, ele já vem de muito tempo. Então, quando a gente começou a comercialização, eu já tenho um potencial muito grande do agronegócio. Só que só agora que a gente está realmente falando a respeito disso. Então, é aquilo que já acontece há muito tempo, só que somente agora que a gente está dando mais valor, que a gente está dando mais atenção e vendo realmente o que está acontecendo. Um exemplo disso. A gente sempre teve educação à distância, em qualquer tipo de universidade ou faculdade. A educação à distância já existia. Os problemas da educação à distância já existiam. Só que a gente só começou a falar da educação à distância em 2020. A gente só começou a falar de ensino remoto em 2020. Mas já acontecia. Era algo que já estava presente.
Só que a gente não dava importância, porque não fazia parte da nossa realidade. Agora faz. A gente começa a ver que o agronegócio tem ocorreu o mesmo processo. Então ele sempre esteve aqui presente com a gente, mas a gente não tinha um contato direto. Agora a gente começa a trabalhar um pouco mais, começa a ver um pouco mais e percebe que o agronegócio está sim inserido dentro do nosso cotidiano. Então se eu vou comer agora, eu tenho necessariamente o agronegócio sendo ligado ali com toda a produção alimentícia. Então é algo que a gente não consegue separar, é algo que a gente não vai perder aí de forma alguma. Só que isso traz alguns probleminhas. A gente viu lá na educação ambiental alguns problemas ambientais ligados à exploração de solo. Então eram problemas ambientais que estavam ligados com a exploração de recursos, principalmente recursos hídricos, ou o próprio solo, ou o processo de desmatamento, por aí vai. Então eventos em que a agricultura acabou ganhando espaço e as questões ecológicas perdendo espaço. Então isso realmente aconteceu, isso ainda acontece quando não tem uma gestão desse agronegócio, então isso continua acontecendo, esses impactos continuam ocorrendo aí, e isso a gente vai colher essas consequências em algum momento. Semestre passado a gente viu quais eram. Mas a gente percebe que o agronegócio, sem ter uma administração correta, sem ter uma gestão correta, ele acaba trazendo muito mais problema do que solução, certo? Talvez traz um lucro financeiro a curto prazo naquele momento, mas traz uma dor de cabeça gigantesca também a curto prazo aí. Então é preferível que a gente tenha uma gestão muito boa para já evitar esses problemas aqui no comecinho e não ter grandes complicações ali adiante. Beleza. Então o que a gente começou a perceber? Que a gente já explorava o ecossistema, a gente já explorava os ambientes. Só que a gente não utilizava do ambiente aí de uma forma em termos de poder aquisitivo, em termos de moeda de troca, a gente não tinha nenhum fator econômico presente para esses indivíduos. Então todo o processo aí de domesticação de animais, de cultivo de plantas, de caça, de pesca, enfim, todos esses eventos eram ligados com a manutenção dessa população. Então a manutenção dessa população necessariamente o recurso alimentar para essa população era o que a gente estava trabalhando como agronegócio. Então ele era exclusivamente para garantir a sobrevivência dessas populações. Só que a gente precisa melhorar um pouquinho isso daqui. A gente começou a ver que era possível aumentar as taxas de multiplicação. Eu consigo aumentar a taxa de produção de um grupo de plantas ou aumentar a taxa de produção de um grupo de animais. Isso pode aumentar a produção de leite, produção de ovos, produção de carne, produção de sementes, produção de frutos, por aí vai. A gente começou a ver que isso era possível. Então a gente começou a explorar um pouquinho melhor. Então o agronegócio começa a ganhar um pouco mais de corpo. Ele começa a ter um desenvolvimento um pouquinho maior. Então a gente começa a ver que dá sim para a gente potencializar algo que a gente já tem. Potencializar algo que já acontece. E aí a gente tem alguns ganhos nisso daí. Então a gente começou a ter alguns avanços da agricultura, principalmente quando a gente assume o capitalismo como algo mais exclusivo para a gente. Então, com todas essas questões de compra, todo o processo da industrialização, a gente começa a ver que o agronegócio ele tem uma importância muito grande. Então, ele começou a ganhar uma representatividade econômica muito grande. Então a gente começou a ver que é realmente uma forma, um tipo de empreendimento que gera um retorno financeiro muito grande. Então para quem consegue entrar nesse ramo, necessariamente aí é um momento e é uma área aí que realmente tem um retorno muito grande aí pra gente, ou pra população que está inserida aí. E na verdade para a gente também, né? A gente tem um retorno do agronegócio aí de uma forma muito grande. Essa evolução ela é algo que vai acontecendo desde as populações iniciais até as populações atuais. Então desde o início da humanidade aí, com todo o processo aí de exploração de recursos, até agora em que a gente tem uma produção de recursos muito grande, a gente começa a ver que esse poder econômico do agronegócio acabou sendo melhorado ao longo do tempo. Hoje, o agronegócio é uma ferramenta extremamente essencial, mas, mesmo assim, ainda existe muita gente que não tem recursos, ainda existe muitas populações que não têm alimento, então tem alguma coisa dando errado com o agronegócio aí.
Então, a distribuição de renda não está ok, a distribuição de alimento não está indo muito bem. O que está acontecendo? Então, está faltando gestão. Está faltando a gente ver algumas coisinhas aí que acabam ajudando a gente a compreender por que eu tenho um país com um desenvolvimento agrícola muito bom, que a população tem uma distribuição de alimento muito boa e outros países não têm. Outras regiões dos países acabam não tendo uma distribuição tão boa. Então, essa é a ideia da disciplina. A gente conseguir entender um pouquinho aí como funciona essas questões do desenvolvimento. Beleza. A partir do momento aí que a gente... isso aconteceu em outros países, acontece com a gente, vai acontecer em países que estão começando com agronegócio, em que a superpopulação e a superexploração dos ambientes começa a trazer ambientes aqui que não conseguem produzir recursos, que a gente chama de desertificação dos solos. O solo está tão explorado que ele necessariamente não consegue ter condições para novos cultivos. Então isso é algo que pode acontecer. Isso é algo que traz um problema para a questão agrícola. Para isso a gente tem uma gestão, a gente tem pessoas, profissionais específicos para conseguir trabalhar essa questão do agronegócio, evitando esses eventos aí de desertificação. É algo que já aconteceu fora daqui, é algo que a gente consegue perceber aqui para a gente, principalmente em Cerrado, onde a gente tem uma exploração dessas áreas e o ambiente não favorece muito bem. Então, quando eu exploro muito aquele solo, é óbvio que ele não vai ter condições de estar sempre fornecendo recursos. Então, isso é algo que a gente já começa a ver. Nesse momento, a gente começa a perceber a revolução agrícola, que é o quê? O solo está ruim, não tenho área de produção, preciso melhorar a forma de produção. Se a área não ajuda, a forma de produção tem que mudar. Então, a forma como que a agropecuária atua precisa mudar. Então, eu tenho que mudar o mecanismo, mudar a ferramenta. Porque não dá para ficar sempre ocupando mais área, mais área, mais área, mais área. Não dá. Eu preciso, necessariamente, achar um mecanismo mais eficiente de exploração, tanto da agricultura quanto da pecuária, para conseguir aí manter esses dois funcionando, para conseguir manter aí esses dois setores realmente funcionando aí para a gente. Aqui para a gente vai ter uma descoberta aí da agricultura ocorrendo com os primeiros povos, né, os grupos indígenas, obviamente, que já trabalhavam muito bem aqui no cultivo de sementes. Então, eles já trabalhavam muito bem no cultivo de vários grupos de plantas, na domesticação de grupos de animais, criando esses animais, produzindo carne, caçando e por aí vai. Então, já era, sim, uma maneira muito boa aí de exploração. Então, os indígenas eles já atuavam tanto na pecuária quanto na agricultura, de uma forma muito eficiente. A gente aprendeu muita coisa com eles também durante o processo de colonização. A nossa agricultura, então, a gente tem um problema na nossa agricultura, que a gente não tem uma agricultura brasileira. Não tem. A gente tem uma agricultura portuguesa, então ela é adaptada para a gente. Então tudo que a gente tem de mecanismo agrícola não é nosso. Então foi tudo, são todas questões importadas. Tudo veio, certo, durante o processo de colonização e é algo que foi implantado aqui pra gente. Só que são condições climáticas diferentes, tipos de solo diferentes, espécies diferentes. Então a gente não tem um sistema agrícola genuinamente nosso. A gente não tem. A gente está utilizando um sistema agrícola que foi importado. Dá para mudar isso agora? Não dá, né? A gente já está com os sistemas todos implantados. A gente tem melhorias, a gente consegue melhorar. A gente consegue adequar, a gente consegue ajustar o sistema que a gente já tem e isso vai adequando aí para as nossas condições, para a nossa realidade. E, por fim, a gente percebe aí que a gente trata tanto a questão da pecuária quanto a questão da agricultura como um único fator. Então, a partir de agora, sempre que eu falar para vocês de agronegócio, eu estou falando tanto da agricultura quanto da pecuária, certo? Não vou ficar separando mais não. Então, se eu falo do agronegócio para vocês, necessariamente eu estou trazendo aí esses dois itens aqui. Um dos problemas que a gente teve para não ter um avanço tão grande foi a falta de tecnologias, tanto para os processos de criação quanto para cultivo. Então, a partir de agora, a gente tem um avanço aí das tecnologias. Então, a gente começou a melhorar muita coisa em vários tipos de cultivos a partir do momento em que a gente tem uma mecanização melhor, que a gente tem ferramentas melhores para garantir todo o processo de exploração.
Essa ferramenta que eu estou falando não é a ferramenta de manipulação, mas a forma de cultivo, eventos de melhoramento genético para plantas e para animais. Então, ferramentas que garantam aí uma melhor exploração do agronegócio. Parando aqui, o que eu quero com essa aula? Só para vocês entenderem aí o que a gente vai falar ao longo do nosso semestre. Sexta-feira a gente faz uma aula ao vivo e a gente decide aí certinho como que vai ficar, como que a gente vai dividir essas aulas ao vivo aí para a gente conseguir ter esse contato aí preferencialmente a cada 15 dias. Mas isso a gente decide aí na sexta-feira.